Olá, meu povo, que Deus abençoe ricamente a sua vida, saudade de vocês. Já tem um tempo que eu não faço nenhuma mensagem, desde o ano passado. Agora nós já estamos em 2023 e eu quero ver se este ano eu consigo fazer uma quantidade de mensagens aí por semana que possa trazer algo novo ao coração de cada um. Só que para isso eu preciso também da sua ajuda, que você não deixe de compartilhar essas mensagens com as pessoas que você conhece, com as suas redes sociais. Não deixe de colocar o seu like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Quando você deixa de fazer isso, para o YouTube é irrelevante o canal. Então, quando você coloca a sua mensagem, você coloca o teu like, quando você compartilha isso, o YouTube sabe que você fez e ele acaba tornando o canal relevante. Caso contrário, o canal fica meio que estagnado. Então eu conto com a sua ajuda. Nós vamos agora a uma breve vinheta e logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Aguarde só um minutinho. Amém? Muito obrigado por você ter aguardado até aqui. Quero convidar você, se você tiver de posse da sua Bíblia, que é a Palavra de Deus, abra comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 18, que nós vamos ler. Livro de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, diz assim a palavra do Senhor: a palavra da cruz é loucura para o mundo, mas para nós o que cremos é o poder de Deus. Amém? Eu quero compartilhar essa palavra com você, com todos aqueles que estão nos assistindo, trazendo aí o título dessa mensagem como Jubilando pelas Marcas da Cruz. É o título da nossa mensagem. Jubilando pelas Marcas da Cruz. O nosso ministério, através da oração, através da busca, o concílio chegou à questão final no ano de 2022, que o ano de 2023 seria o ano do júbilo. Júbilo é alegria. Apesar de todas as coisas que nós temos visto no nosso país, nós não podemos perder a esperança, porque a nossa esperança não vem do homem, a nossa esperança vem do Senhor, a nossa esperança vem de Deus. Então, foi colocado no coração dos nossos pastores do concílio que este ano seria o ano do júbilo. Então vamos jubilar ao Senhor, vamos nos alegrar na presença do Senhor. E jubilando pelas marcas da cruz, primeiramente eu vou deixar uma pergunta bem rápida para nós aqui. Quais as marcas que a cruz nos deixou e que comprovam não a nossa salvação, mas o que sofremos e o que ganhamos por servir ao reino de Deus? A marca causada pela cruz nos faz diferentes e com isso caminhamos em sentido contrário às ansiedades da sociedade em que vivemos. As marcas da cruz na minha e na sua vida, ela tem que realmente nos fazer diferente. Nós não podemos andar em concordância com este mundo. Nós temos que ter a nossa convicção, e a nossa convicção vem da palavra de Deus. Então, quando nós andamos em concordância com este mundo, alguma coisa está errada. E quando nós falamos sobre marcas da cruz, então, aí que fica mais errado ainda. Porque as marcas da cruz, elas são totalmente contrárias àquilo que o mundo nos apresenta. Quando somos marcados pela cruz, as nossas atitudes e escolhas precisam estar totalmente diferente das antigas, quando servíamos ao mundo. A não ser você que nasceu num berço cristão e nunca se desviou dos caminhos, é um pouco diferente, mas aqueles que vieram do mundo, quando chegam na presença de Deus, quando passam a servir ao Senhor Jesus, precisa ter os seus princípios, as suas prioridades precisam ser diferentes. Não podemos continuar. Não existe alguém que se converta ao Senhor e continue vivendo como vivia no mundo. Alguma coisa está errada, então tem que haver uma mudança. Claro que essa mudança não é num estalar de dedo, não é de um dia para o outro. É uma mudança que vem
através de você frequentar a igreja, de você frequentar os grupos da igreja, de frequentar as células, de frequentar os ambientes que os seus novos irmãos ali, novos amigos ali da igreja vão acabar te levando, porque isso é fatal acontecer. Quando chega uma pessoa que começa a frequentar a igreja, nós começamos a convidá-los a participar de algumas coisas, tipo célula, vamos ter um luau, vai ter uma festa de aniversário na casa do irmão fulano, a gente já leva essa pessoa e sabemos que é um lugar que é diferente. E a pessoa que caminha com o Senhor, ela vai com certeza aprender tudo isso, ela vai viver tudo aquilo e ela vai começar a ser transformada por causa disso. Então, como eu falei, a mudança na vida do homem e da mulher que veio do mundo e hoje está nos caminhos do Senhor, ela não é um estalar de dedo, ela é uma coisa sistemática. A pessoa vai mudando aos poucos. E conforme ela vai ouvindo a palavra de Deus nos ensina que a fé vem de ouvir. Então, quando nós começamos a ouvir a palavra de Deus toda semana, seja na célula, seja no culto, seja numa reunião social, você começa a ser remodelado, você começa a ser reestruturado para aí sim ser uma nova criatura. Então, essa questão que eu falei aqui, que são as marcas da cruz, elas têm que estar impregnadas em nós, a partir do momento que nós tomamos a decisão de caminhar com Jesus. Por isso o apóstolo Paulo escreveu lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então nós precisamos ter domínio sobre essas coisas. Essas questões que antes nós vivíamos lá fora no mundo, hoje nós temos que ter domínio. Hoje, caminhando com o Senhor, precisamos ter domínio sobre tudo isso e precisamos fazer com que isso seja mudado. Que gradativamente a nossa vida venha a ser mudada, transformada. Não podemos continuar como era antes. E as marcas da cruz, elas vão denunciar isso em você, elas vão denunciar isso em mim. Não é algo que permanece. A pessoa que veio do mundo para a igreja e começou a servir ao Senhor, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, passou por um processo discipulado, ele foi batizado nas águas, não quer dizer que a pessoa do noite para o dia vai ser transformada, não. Mas é uma transformação gradativa e isso precisa ser visto. Nós precisamos mostrar esta mudança ao mundo. As pessoas têm que ver em mim e em você uma nova criatura. Então é muito importante. O mundo, por sua vez, ele não tem limites. Mas aquilo que é vindo de Deus, sim. A nossa vida, ela tem que ter os seus limites. A nossa vida tem que ter, nós temos que ter as nossas escolhas, mas as nossas escolhas têm até onde nós podemos ir. Nós vemos aqui no livro de Filipenses 4:13 que diz assim: tudo posso. Mas tem um contexto que vem logo em seguida, que é naquele que me fortalece. Então, quem me fortalece? Quem me fortalece é o Senhor. Então, eu posso todas as coisas, mas eu tenho que ter o meu limite. O meu limite é em Deus. Eu não posso ultrapassar esse limite. Eu não posso achar, por exemplo, que hoje, como cristão, eu posso fazer qualquer coisa e nada vai me acontecer. Não, nós temos que tomar cuidados. Temos que ter alguns cuidados, porque às vezes nós queremos ultrapassar os nossos limites como servo de Deus, achando que talvez aquilo que nós vamos fazer, estamos fazendo para isso, estamos agradando a Deus, e às vezes não está. Então, você precisa conhecer os seus limites. Eu preciso conhecer os meus limites. Eu sei que não é uma coisa fácil, porque nós temos em nós aquela essência de Adão, do pecado, e muitas vezes a gente acaba invertendo as posições, acabamos invertendo a posição das coisas, acabamos caindo em algumas coisas erradas, mas nada que você não possa se dobrar diante do Senhor, pedir perdão, e Ele, fiel e justo, Ele vai te perdoar. Então nós vamos seguir em frente aqui, lembrando uma coisa: qual é a sua prioridade diante das coisas do reino quando confrontadas com as do mundo? Pergunto isso não para nos trazer culpa, mas para que possamos compreender qual a nossa posição. Quem é você na fila do pão?
É uma pergunta que a gente escuta muito. Eu já escutei alguns pastores fazendo essa pergunta em algumas pregações, e é uma coisa assim bem, como é que se diz? Bem cotidiana, mas a gente precisa saber. Esse quem é você na fila do pão traduz quem é você diante daquilo que Deus apresentou para você, daquilo que lhe foi apresentado referente ao reino de Deus. Como você tem vivido aquilo que Deus colocou para você? Então é muito importante. Nós vamos a alguns tópicos aqui para que a gente possa entender melhor essa posição. Primeiramente, nós vamos ver aqui as marcas que o mundo deixa em nós devido à nossa aliança com a cruz. Porque quando você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador, existe uma aliança que é feita. É aquela aliança que foi feita na cruz do Calvário. Essa aliança você passa a fazer parte dela, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador. Não uma pessoa que aceitou por emoção, mas a pessoa que verdadeiramente entendeu que precisa do Senhor, que a vida que ela viveu até hoje nessa terra não tem significado. Então nós procuramos no Senhor uma nova história, uma nova vida, e encontramos nele um refúgio. E quando encontramos nele um refúgio, nós somos marcados por essa aliança da cruz. Só que as nossas marcas da aliança da cruz trazem algumas marcas que o mundo vai tentar lançar sobre nós. E é dessas marcas que eu quero iniciar falando. A primeira marca que eu vejo é a perseguição. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3:12. As perseguições ao povo de Deus muitas vezes não são bem visíveis, mas com certeza elas existem. Às vezes a pessoa faz parte de um grupo social, de uma família, de uma empresa, e ela tem um convívio social com aqueles amigos de trabalho, e de repente essa pessoa toma a decisão de caminhar com Jesus. Você pode ter certeza que, não imediato, mas durante um espaço de tempo, você vai perceber o afastamento das pessoas, em alguns casos, não todas, mas a maioria delas vão se afastar. Primeiro porque o meio em que elas vivem não é o mesmo que você vai passar a viver. As atitudes que elas têm com relação à forma como agem, seja profissionalmente, seja dentro da família, passa a ser diferente. Claro que tem muitas pessoas que não conhecem a Jesus, mas vivem uma vida correta diante da família, diante do trabalho, mas não são todos assim. Muitas vezes você convivia com pessoas que tinham alguns recalques de conduta, pessoas que se apropriavam de dinheiro ilícito, pessoas que se apropriavam de coisas que não lhe convinha, e você vai perceber que essas pessoas não deixaram de viver aquilo, e elas vão começar a se afastar de você. Então, e isso já é o princípio de uma perseguição. Porque a partir do momento que você deixa de viver ao lado dessas pessoas, elas entendem que você se tornou uma pessoa totalmente contrária àquilo que elas pregam, àquilo que elas vivem. Então elas começam a tratar você de uma forma diferente. Eu vivi isso no meu setor de trabalho. Eu escutei piadinhas pelos cantos. Eu fui discriminado em alguns momentos por causa da minha fé, por causa de ter voltado aos caminhos do Senhor, isso há alguns anos atrás. E isso tudo na vida da gente acaba trazendo tristeza, mas nós não podemos nos entristecer por aquilo, nós precisamos continuar firmes. Mesmo que o mundo lá fora te rejeite, você não tem que voltar ao que era antes por causa disso. Mantenha-se firme, a perseguição vai acontecer. Uma segunda situação que eu vejo também é o desprezo. Aqui diz na palavra do Senhor, no livro de Isaías 53, no verso 3, parte A, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Este era Jesus, que estava sendo profetizado pelo profeta Isaías no seu livro, nesse capítulo que eu li. E nós também, por causa de termos aceitado Jesus como Senhor e Salvador, passamos a ser desprezados. Passa-se a ter um desprezo pela minha, pela sua vida. Às vezes as pessoas não demonstram falta de amizade, mas eles já não te colocam mais como a pessoa que você era antes. Você deixa de ser aquele cara que causava impressão para eles e passa a ser uma pessoa desprezível.
passa a ser uma pessoa descartável, já não faz mais parte daquilo que eles viviam. Então é muito comum isso aí. Uma outra situação também, que também faz parte desse momento, quando você tem as marcas da cruz, é a ingratidão. É um dos piores sentimentos que podemos vivenciar, pois somos desprezados mesmo depois de fazer algo relevante a alguém. A ingratidão que sofremos nos faz sentir como Jesus, pois num dia fazia milagres e era exaltado, e em outro dia pediam a sua crucificação. A gente vê isso aí lá quando ele está passando em Jericó, uma semana antes da sua prisão e aquele julgamento falso e mais a sua crucificação. Pessoas que estavam ali gritando, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, com palmas nas mãos. E uma semana depois, lá na crucificação no Calvário, eles estavam, quando o homem, na crucificação não, quando eles estavam lá diante de Pôncio Pilato, antes dele ser decretado a crucificação, Pilatos perguntou, o que eu faço com Jesus, o Nazareno? Todos gritaram, crucificam. Aquele mesmo pessoal que um pouco antes o haviam exaltado, saudando, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, que era Jesus, um tempo depois estavam dizendo, crucificam. E isso acontece comigo e com você, porque num dia nós estamos na empresa trabalhando, ou no meio social em que vivemos, e somos, de alguma forma, paparicados, pessoas que são homenageadas, pessoas que dizem, como uma linguagem popular, esse é o cara. Só que depois que eles descobrem que você está caminhando com Cristo, você passa a ser desprezado. Você deixa de ter o valor que você tinha. Você deixa de ser amigo, você deixa de ser uma pessoa de valor. Você passa a ser uma pessoa descartável. Então isso tudo acontece e tudo em função das marcas que nós temos por causa da palavra de Deus. Essas marcas geram em nós um sentimento muito ruim, mas quando percebemos que elas são resultantes da nossa aliança da cruz, precisamos sentir uma grande alegria no coração, pois estamos no caminho certo. Eu vivi isso. Anos atrás, eu fiquei muito triste, num começo, quando eu voltei aos caminhos do Senhor, porque eu senti, não diretamente o desprezo, mas o afastamento de algumas pessoas que eu considerava amigos, alguns que eu considero mesmo até hoje, pessoas que sempre foram muito chegadas, a gente até temos um bom relacionamento, um contato, mas eu percebi que aquele cara que eu era, que eu representava para eles, eu deixei de representar. Eu continuei sendo amigo, continuei tendo respeito deles, mas eu sei que não era tão simples para eles entender aquilo que eu tinha feito, que foi retornar aos caminhos do Senhor, de onde eu nunca deveria ter saído. E nós vamos ver também na sequência as marcas espirituais alcançadas na cruz. A primeira marca que eu quero falar para nós é o arrependimento. Esta é a primeira marca entre as mais importantes que devemos ter, pois nada acontece se não deixarmos o velho homem para seguirmos a Cristo e seus princípios. Ou seja, quando nós tomamos a decisão de caminhar com o Senhor, a primeira marca que nós temos que ter é a marca do arrependimento. Tem que haver arrependimento no meu e no seu coração. E a partir daí nós tomamos a decisão de caminharmos em outra direção. Nós vamos começar a caminhar numa direção contrária àquilo que as pessoas estão vivendo. Nós, quando caminhamos com o Senhor, nós somos contrários à sociedade. Nós somos contrários às condutas mundanas. Nós somos contrários às benesses que muitas vezes o mundo tenta nos passar. Nós não aceitamos. O homem, por exemplo, que é casado, eu conheci pessoas que, no tempo que eu estava ainda em atividade, trabalhando, eu mesmo antes de me converter, eu conheci pessoas que tinham amantes fora de casa. Eu nunca falei nada para a pessoa, porque eu não me sentia no direito, e muito menos não tinha essa intimidade para tanto. Só que depois que eu voltei aos caminhos do Senhor, aquilo me incomodou muito. Em alguns momentos, pessoas que eu tinha uma condição de amizade um pouco mais próxima, eu cheguei a fazer um comentário. Não sei na hora o que elas pensaram, mas
E eu fiz aquele comentário justamente tentando trazer uma preservação da família daquela pessoa. Por quê? Porque é o que nós aprendemos com Jesus. Nós aprendemos com ele que família é primordial. Família não é algo que você tem hoje, amanhã não tem mais. Família é para a vida toda. Filhos não se deserda. Esposa tem que ser até a morte. Eu sei que tem muita gente que separa durante a sua caminhada ali de casado. Não estou aqui para falar sobre esse assunto, mas procuro dizer para todos que estão me assistindo nesse momento, preserve o seu casamento, preserve a sua esposa, preserve o seu marido, ame seus filhos. Isso tudo é muito importante. E o arrependimento que vem no coração do homem que passa a viver a realidade da palavra de Deus, ele é muito forte. E isso, com certeza, eu lembro que muitas coisas que eu pratiquei no passado, depois de eu ter voltado para os caminhos do Senhor, eu procurei pessoas para pedir perdão, porque eu senti que aquilo precisava acontecer. O outro sentimento, a outra marca que nós temos é realmente essa que eu acabei de falar, é a marca do perdão. Este mandamento é o principal, se queremos também o perdão de Deus, porque nada vai fazer com que Deus nos perdoe se nós também não perdoarmos os nossos irmãos, as dívidas que eles têm conosco. Basta entendermos o que diz Jesus quando ensinou seus discípulos acerca do perdão em Mateus 6, 14 e 15. Ele diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Ou seja, é uma via de mão e contramão. Não adianta eu implorar pelo perdão de Deus se eu não perdoo o meu irmão que cometeu algo contra mim. Às vezes involuntário, às vezes uma bobagem. Tem gente que leva para a sepultura aquela falta de perdão. Nós vemos uma outra parte na palavra de Deus, que eu não estou agora com o texto aqui em mente, mas eu vou falar, quem estiver me assistindo vai lembrar. Tem uma passagem que Jesus fala de um homem que que o rei vem cobrar um homem, e aquele homem se derrama diante do rei pedindo para que o Senhor perdoe as suas dívidas, que ele pagaria, mas que naquele momento ele não tinha condições. E o Senhor o perdoa. O seu rei perdoou as dívidas daquele homem. Aquele homem saiu dali sem as suas dívidas. Só que no caminho, quando ele estava saindo do palácio, ele encontrou alguém que devia para ele. E ele pegou aquela pessoa e cobrou de uma forma um pouco dura. E aquela pessoa, assim como ele tinha feito lá diante do rei, fez a mesma coisa com ele. Pediu perdão por não ter conseguido pagar, que ele haveria de pagá-lo, mas que naquele momento ele não tinha como. E aquele homem não quis saber. Aquele homem acabou levando aquela pessoa à prisão por causa daquilo. Ele não perdoou. Só que alguém viu o ato que ele cometeu e levou ao conhecimento do rei. E o rei mandou chamá-lo de volta. E quando o rei mandou chamá-lo de volta, o rei o cobrou, dizendo, você veio e implorou o seu perdão a mim, eu perdoei você. E por que você não fez a mesma coisa com aquele que estava te devendo? E aí o rei revoga o perdão que ele havia dado e entrega essa pessoa na mão dos verdugos, dos açoitadores, dos carrascos. Então, o que a gente aprende com isso? Que não adianta nada eu chegar diante do Senhor com todo quebrantamento, sabe? Chego lá, peço perdão pelas minhas falhas, peço perdão, porém o meu irmão, que também cometeu algo contra mim, eu não aceito perdoar. Eu prefiro manter ali a minha sentença contra ele. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso. O perdão é uma das questões mais importantes na vida do homem e da mulher de Deus. Uma outra coisa, que é uma marca muito visível, tem que ser muito visível na nossa vida, e tem que ser uma coisa verdadeira. Não pode ser apenas superficial, é a submissão às autoridades constituídas. Você que está me ouvindo, homem, mulher de Deus, jovem,
Você trabalha numa empresa, a palavra de Deus nos ensina que nós temos que atender o homem, ser submisso ao homem, fazer o trabalho para este homem como se estivesse fazendo para o Senhor. Não é porque o cara é um ímpio, que você é um crente, trabalha para ele, vai fazer de qualquer jeito as coisas. Por quê? Porque quando você faz as coisas de qualquer jeito, você está dando um mau testemunho. Porém, quando você faz as coisas com amor, independente da pessoa ser ímpio ou não, isso aí vai de alguma forma jogar um monte de brasa na cabeça dessa pessoa. Eu me lembro, há uns anos atrás, quando eu saí de uma das empresas que eu trabalhava, eu me senti injustiçado, porque eu estava sendo dispensado da empresa por algo que ela queria que eu fizesse e eu não aceitei fazer porque era errado. E eu percebi que a empresa estava me dispensando, me deu uma desculpa diferente, mas ela estava me dispensando, era por causa daquilo. E quando eu estava de saída, naquela última semana, o meu chefe solicitou para mim, primeiramente, se eu aceitaria ficar ali mais aquele resto de semana e a outra semana, até sexta-feira, para deixar a casa em ordem para poder passar para uma outra pessoa. Eu falei para ele que tudo bem, que eu ficaria. Ele falou, pode ficar sossegado que eu vou comunicar a empresa vai pagar os dias para você direitinho, não tem problema. Eu falei, tá bom. E eu fiquei aquele resto de semana, desde quando eu recebi o bilhete azul, como a gente fala, e mais a outra semana. Quando foi no encerramento, na sexta-feira, eu me despedi de toda a rapaziada, entreguei todas as coisas que eu tinha que devolver, era rádio Nextel, eu estava com um carro comigo que eu ia passar um documento para uma outra pessoa, ficar com ele e tudo mais, tudo que eu tinha que devolver, treina, até uniforme eu fui devolver. E a última pessoa com quem eu fui falar foi justamente com o meu chefe. E eu fui conversar com ele, agradecer a ele por ele, né? Pelo tempo que eu trabalhei junto, agradecer por ele ter sido um cara tão compreensivo muitas vezes nas nossas pelejas de trabalho e tal. Ele virou para mim e falou a seguinte coisa, falou, Milton, eu é que preciso te agradecer pela pessoa honrada que você demonstrou que é. Porque eu pedi para você ficar mais o resto daquela semana passada e mais essa semana. Mas eu confesso a você que eu tinha minhas dúvidas se você ia proceder corretamente ou se você ia tratar as coisas de qualquer maneira. Mas você, durante esse período, você se mostrou ser uma pessoa honrada, porque em momento algum você avacalhou o teu trabalho, você cumpriu ele com a determinação que você fez durante todo o tempo que você trabalhou com a gente. As pessoas que você comandou da mesma forma. O veículo que você trabalhava com ele, você trabalha com ele, está entregando agora, você tratou da mesma forma. Eu não vi você fazer nada que pudesse desabonar. Então eu é que preciso agradecer você pela pessoa honrada que você demonstrou ser. Eu fiquei feliz com aquilo, mas eu quero trazer isso como ensinamento, porque não importa o que aconteceu, qual foi o motivo que você saiu da empresa, se você se comprometeu com uma coisa, faça. Sabe? Se tiver alguma questão que você tenha que discutir na justiça depois, tente resolver de outra maneira, mas depois, se você tiver que ir à justiça resolver, não conseguiu resolver pelas vias legais, é outros 500. Mas naquele momento, não deixe de fazer o correto. Não deixe de ser uma pessoa honrada, de honrar o compromisso que você tem, primeiramente com Deus. Porque a própria palavra nos ensina que nós temos que fazer para o homem como se estivéssemos fazendo para Deus. Temos que honrar nossos patrões como estamos honrando a Deus. Não adianta nada eu honrar a Deus e eu tratar o meu trabalho de qualquer forma, tratar as coisas. Por exemplo, os nossos jovens que estudam na sua escola, na sua faculdade, trate com respeito o seu mestre, aquele que está lá te ensinando. Eu sei que nas faculdades também temos muita militância política, mas mesmo assim, tente levar aquilo de uma forma lúcida, sem você criar problema, principalmente não vai dar problema para você. Então é muito importante isso. As autoridades constituídas. A palavra de Deus nos ensina, toda alma esteja sujeita às autoridades, porque toda autoridade vem de Deus. Nenhuma autoridade foi colocada sobre a minha ou sobre a sua vida que tenha vindo de outro lugar. Foi Deus quem colocou. Pode ser até que a pessoa tenha um espírito maligno, mas foi com a autoridade de Deus que ele está ali. Amém? Uma outra coisa muito importante é a justiça. A palavra de Deus lá no livro de Mateus 5:6 diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos ou serão
saciados. Justiça é algo que nós não podemos deixar de ter na nossa vida. Tratar as pessoas com a justiça devida, sabe? Não querer tirar proveito de situação. Às vezes a pessoa tem um entreveiro lá com alguém e na primeira oportunidade que ela tem para poder botar aquela pessoa numa situação de dificuldade, ela vai. Isso é falta de justiça. Porque às vezes a pessoa não tem nem culpa do que está acontecendo, mas você achou uma oportunidade porque ela te fez alguma coisa. Talvez o que ela te fez não foi legal, mas não é com vingança que você vai resolver. Então, lembre-se bem. E para a gente encerrar, o amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, nada seria. Seria como metal que soa ou como o sino que tine. 1 Coríntios 13:1. O amor, ele vence qualquer barreira. E essa marca que vem em nós da cruz, porque o maior amor foi demonstrado ali por Jesus. Essa marca que vem em nós, que nós temos, que vem da cruz, ela é uma coisa insubstituível. O amor, ele é uma coisa que ele pode mover a nação. Amém? Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Para a gente encerrar, eu quero orar com você, quero nesse momento aí a gente poder elevar as nossas orações ao Senhor, pedindo para Ele que Ele venha ter misericórdia das nossas vidas e que verdadeiramente essas marcas que nós pregamos aqui estejam impregnadas em mim e em você. Feche teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esta palavra, por este tempo precioso. Obrigado, meu Deus. Que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas. Nos guarde de todo mal, de todo perigo. Nos livre de toda seta maligna. Senhor, que essas marcas possam estar presentes no nosso coração, no coração da nossa família, dos nossos irmãos, no coração de cada um, Senhor. Que esta palavra possa encontrar guarida nos corações que estão assistindo e que ela possa ser compartilhada com cada um. Que tudo na nossa vida seja para a glória do Teu nome. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado por você ter estado comigo até agora. Não esqueça mais uma vez, compartilhe esta mensagem, se inscreva no canal, deixe seu like. É muito importante que a gente possa crescer e que a palavra de Deus possa continuar sendo semeada. Um beijo no coração e até o próximo vídeo, permitindo Deus.